Muito boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, entra no ar o Café com a Guarujá. O meu nome é Robson Lunardi, estou falando aqui da cidade de Orleans, nesta santa e bela Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado aí a você que está conosco em qualquer lugar dessa Orleans, desse Brasil, do mundo, da galáxia, em qualquer lugar que você esteja conosco, sinta-se cumprimentado. De agora até às 6 horas eu vou aí numa boa conversa, a gente diz aqui em Orleans, numa boa prosa. Numa entrevista, alguém diz, não, nós conversamos, nós proseamos. E converso com o filho do querido amigo Leandro Pavei e da Maria Albertina Speck Pavei, irmão do Tiago e da Thaís. Profissão dele é advogado. Faz questão de colocar aqui, entre parênteses, namorado da Sara Tessima. É secretário de Administração, Finanças e Planejamento da Prefeitura Municipal de São Luís, que em todas as nossas redes sociais o índice de aprovação da administração, não é nenhuma pesquisa, são as manifestações populares, dizem que está em primeiro lugar das prefeituras aqui da região pelo trabalho de, literalmente, administração e do cuidado com as finanças e o planejamento que tem sido feito, tem sido executado. Eu começo sempre cumprimentando, muito boa tarde, doutor Rodrigo, uma satisfação conversar com o doutor. E vamos começar aí no ramo de advogado, começar de trás para frente mesmo. Nós estamos aí numa semana onde os advogados, os juízes estão em todos os holofotes, porque tendo aí uma movimentação grande lá no Supremo Tribunal Federal. Em que momento da vida você escolhe entrar para a carreira de advogado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Eu quero dizer que é uma imensa satisfação, Robson, poder estar participando pela primeira vez desse programa, né? A gente sabe que é um programa bem conceituado, bem ouvido, bem assistido, porque a gente, eu particularmente, muitas vezes eu acabo nas possibilidades dentro do nosso tempo estar assistindo através das redes sociais, então aqueles que nos assistem também, dizer que é uma imensa satisfação poder estar participando, estar presente aqui junto, né, no Café com o Robson Lunardi, e também da minha satisfação poder estar falando um pouquinho através dos microfones dessa conceituada Rádio de Guarujá e que todos os dias leva com muita responsabilidade informação para todos os munícipes nossos de Orleans, para os nossos munícipes vizinhos, deixando um pouquinho a par como é que anda a nossa região. E também gostaria, Robson, também de parabenizar o seu trabalho. O seu trabalho, eu acho que é um trabalho que ele é um trabalho de sucesso, bastante exitoso nas tuas campanhas, nos teus projetos e ações, porque nós escutamos só elogios daquilo que tu faz, daquilo que tu representa, em especial a alegria do povo que vem participar contigo do Café com Robson Lunardi e depois a repercussão que isso dá tanto na mídia quanto numa situação geral. Gratidão especial a você e as pessoas que estão sempre conosco aí. Para ser advogado tem que ter um bom discurso. A gente enxerga uma boa oratória, aquele discurso inflamado, é isso? Por que tu é advogado? Eu acredito que hoje, se não a principal arte, mas uma das principais seria a oratória para o exercício hoje da advocacia, né, Robson? A arte da gente, a gente aprende na faculdade, a arte da persuasão, né? Através das palavras, através do conhecimento, utilizá-las em busca de proteção dos interesses daqueles que nós estamos defendendo. E com isso, através da oratória, através dos argumentos, a gente busca o convencimento. E através do convencimento é que nós podemos, se não conquistar, mas fazer balançar, que algo seja verdadeiro ou que aquilo que está sendo dito em proteção aos interesses das pessoas que nós defendemos sejam verdadeiras. Então, a oratória hoje eu digo que deve ser o principal fator para um advogado hoje estar em pleno exercício e dentro das suas ações, dentro dos seus projetos, ele conquistar o merecimento e conquistar o seu espaço com sucesso. Exemplo clássico assim é o que a gente viu, todo mundo
acho que ninguém deixou de ver aquelas manifestações dos dois advogados, Dr. Reale Júnior, estamos falando do momento que vivemos essa semana, estamos gravando o programa início do dia 10 hoje, dia 9 de maio, né? Dia 9 de maio. E essa semana o que mais acontece, o que mais se vê assim é o impeachment da presidente. Então vê lá, quando Reale Júnior, acho que é o advogado que fez a acusação, não tem como a gente não entender que a presidente deve sair. Aí tá convencido, tá tudo certo. Não, mas vamos escutar um pouquinho só do que o outro advogado fala. Aí vai lá, escuta o doutor José Eduardo Cardoso, que é procurador da coisa. Ele convence da mesma maneira que balança... que a presidente não cometeu crime, né? Isso. Quer dizer, o advogado está aí, essa é a função, de se enxergar sempre um outro lado da moeda. Essa é a justiça? Eu acredito que sim, acho que esse é o meio para se chegar no resultado, né? A partir do momento, claro que quando há um conflito de interesses, Robson, quando há uma discussão sobre determinado bem ou sobre determinado direito, ele vai gerar, por uma das partes, um benefício, em contrapartida, esse benefício ele vai estar sendo reivindicado de uma outra parte que vai lhe gerar um prejuízo. E aí nós temos um meio termo, né? Porque nós vamos precisar, quando diante de um conflito de interesses de um advogado para defender um direito e um outro advogado no outro lado da mesa, na outra ponta da mesa, para defender o direito do seu cliente, contestando aquela situação. Exatamente. Então aí a gente já começa a ficar num imbróglio jurídico, né? Porque são duas partes defendendo interesses, direitos diversos, cada qual com os seus argumentos. E com isso, através da persuasão, não somente a oratória ela tem que ser, o argumento ele tem que ser trabalhado em cima de provas, em cima de documentos, em cima de testemunhas, para que sim, aí o julgador, no caso os juízes, né, se convençam de que aquela decisão que eles estão tomando seria a verdadeira decisão, a decisão que estaria ao encontro da justiça. E claro que o fato do advogado ele estar atuando num processo, trabalhando num processo, defendendo aquilo que o seu cliente, o seu defendendo, diga que é o que aconteceu, para muitos aquilo que ele estará fazendo será justiça. Mas, da mesma forma que existe o lado da moeda, há aqueles que não se convencerão dos argumentos que estão sendo ditos pelo profissional do direito, pelo advogado, e vão dizer que aquilo não é a verdadeira justiça. Mas a justiça passa a ser questionada. Em que momento da vida tu pensou em ser advogado? Robson, a minha história, quando eu entrei na faculdade do Direito, ela é legal e, ao mesmo tempo, ela me toca o coração, assim, porque eu sempre gostei do direito, mas te digo que não imaginava que a faculdade do Direito seria a minha vocação. Gostava muito de desenhar, né? E sempre tive assim lá na época de jovem, lá nos seus 14, 15, 16 anos, né? Tinha um caderno de desenho bonito. Exatamente, assim, eu tenho um primo, né, o Henrique Pavei, o Kid, que acho que todo mundo conhece, e ele é arquiteto hoje, e eu sempre via ele desenhando e sempre gostava de pegava uma caneta, um papel, ficava rascunhando, quando a gente se encontrava na avó, ficava rascunhando e construindo, fazendo casa, Então eu tinha uma vontade de fazer arquitetura. E ele já era profissional da arquitetura quando desenhava ou desde pequeno também? Ele também, desde pequeno, acho que ele teve a vocação para isso, né? Eu imaginava que teria, mas não. Depois eu vi, não, a minha decisão no direito, ela foi excepcional porque eu me encontrei naquilo que realmente... Ela foi construída? Ela foi construída. Tu nasceu aonde? Eu nasci em Orleans. Aqui no Barro Vermelho? Eu nasci no hospital... Isso, mas os teus pais moravam onde? Os pais moravam no Barro... Os pais já eram casados, moravam no Samuel Sandrini. Samuel Sandrini lá embaixo. Teu pai faz o que, o Leandro?
Hoje nós estamos nós estamos concluindo a nossa casa. Eu vou dizer então, hoje que ele é o nosso mestre de obras lá na nossa casa, na construção que nós estamos fazendo. No momento ele faz toda a administração da obra. E a tua mãe? A mãe, ela trabalha como recepcionista em SF, numa unidade de SF. Certo. Funcionário público, no caso. Isso, é uma servidora pública, exatamente. Dos 3 irmãos, o Tiago e a Thaís, tu é o quê? O mais novo, mais velho, do meio? Eu sou do meio. É verdade que o filho do meio, vou falar bem baixinho aqui, que o filho do meio é o que mais sofre sempre? Não, acho que não, acho que... Aquele dito popular que o... Eu acho que o filho do meio, ele literalmente, ele tem o papel do meio. De muitas vezes ele está de conciliador, exatamente. De advogado das partes. De repente sim. Mas eu acredito que o filho do meio, eu acho que todos os filhos todos são amados e respeitados e independentes. Mas o do meio, eu acho que ele tem na sua história o papel de conciliador, de muitas vezes está buscando apaziguar de um lado, apaziguar de outro, tentando esse equilíbrio. Acho que é isso. Eu tenho uma filha que diz isso, assim, que eles brigam sempre... E eu sempre cuido dos dois, então talvez seja esse cuidado. Eu tento entender a minha filha aqui. Eu acho que o papel é buscar o equilíbrio, né? Eu brincava do quê? Te criasse com quem é que era teu amigo lá no Samuel Sandrini? Nós tivemos vários amigos. Agora, se eu for nominar aqui, eu vou esquecer de um bocado de gente. Aí brincava do que lá? Eu sempre fui apaixonado por futebol, mas na época de criança era futebol, era pega-pega, se esconder, carretilha. Carretilha ali no Samuel Sandrini, onde é que vocês brincavam de carretilha? Onde eu morava, próximo ao Samai, certo. Né? Não sei se você sabe onde mora a dona Maurina Liberlato, claro. Com a Salete, ali a família toda, né? Que eles se criaram. Eu morava próximo deles ali, um pouquinho mais adiante, e lá tinha uns morros lá e dava para se soltar e dia que dava para fazer algumas loucuras em cima de carretilha. Tu é de que tempo? Eu sou de 89. De 89? Na verdade, eu nasci em 89. A minha época de infância foi ali de... Década de 90. Década de 90. O que tinha na tua casa? Não tinha um telefone, não tinha celular, não tinha computador? Não é que de família simples, não existia mesmo? Não, mas não tinha, assim, Robson. Vamos pegar aí o que não tinha no teu tempo? Celular? Não tinha celular. Computador? Também não. Até tinha, mas eu particularmente não possuía, né? Mas assim, quem tinha era a escola, era uma empresa. Isso. Não era computador dentro de casa, não. Isso era... era raro, eram poucos que tinham, né? Internet não existia. Internet acho que também não existia. Internet não existia. A internet é no final da década de 90. Eu posso me... Começa ano 2000 aí, final da década de 90. Eu posso me considerar que eu não faço parte dessa nova geração de informática e tecnológica, vamos dizer assim, né? A minha infância foi muito feliz porque eu acho que é daquele mesmo tempo de infância sua, assim, né? Que não existia do meu pai, do meu avô, da história da humanidade. Eu acho que de todos, né? Então a gente era muito feliz em brincar de pé descalço no chão, correndo para um lado para o outro. Volta e meia arranhado, se machucado, mas Tens a tramela do joelho? Tem toda marcada. Todo mundo tem. Quem é que fazia a tua carretilha? O pai, digamos que o pai era muito... Ele caprichava, quando ele fazia a carretilha para mim, ele caprichava, assim. Eu acho que se não era a melhor da turma, mas era a que menos quebrava. De rolimã ou era de rodinha? Não, era de rolimã. De rolimã. No começo nós fazíamos de rolimã, aí a vizinhança ficava louca, mas eles ficavam puteados conosco lá, porque tinha Por causa do barulho? Era em 7, a nossa turma era em 7, 8... maníaco da carretilha. Então era 7, 8 carretilhas e não parava. A época quando pegava, que todo mundo fazia carretilha, agora é época de carretilha. O Marlon, que morava ali, chegou a gritar, sai daí que eu quero dormir. Aquele povo ali do Canudo ali, eles nos conhecem, a gente... Claro que eles entendiam pelo fato de ser criança, né? Mas quando nós somos crianças, nós não temos limitadores, né? Muitas vezes os pais impõem o limitador, mas no momento que a gente não está sob os cuidados dele, a gente não tem limitador, a gente vai além. E aí era aquele barulhão, era de manhã, à tarde, à noite, até que um momento deram uma ideia, olha, vocês podem brincar,
mas vocês vão ter que achar o jeito de botar borracha nos rolimão. E aí até que alguém apareceu com uma ideia lá que tinha eram umas buchas de mecânica que nós pegávamos lá na mecânica Galvani, ia lá, era no seu Virto, era tudo piazada, então ele tinha um espaço atrás da mecânica onde ele jogava os entulhos, os ferros velhos, e nós íamos lá atrás, ele deixava, então se catava eram umas buchas, eu não sei que peça que é essa, mas eram buchas que eram tiradas dos veículos. E aí nós conseguimos encaixar nos rolimãs e aí... Fizeram, olha só, implantaram uma tecnologia na carretilha. Uma coisa... Eu falo disso por quê? Porque existia um tempo, há muito pouco tempo, que não existia WhatsApp, que não existia Face, que não existiam essas tecnologias, e que se vivia... Se era mais feliz nesse tempo... eu acho que eu posso considerar que é um tempo que era mais vivido, tá, Robson? Eu acho que hoje a tecnologia, essas ferramentas hoje que nós temos à disposição, nós não podemos negá-las que são úteis hoje para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para o nosso lazer, para o nosso contato. Acho que facilitou muito. Mas ao mesmo tempo que facilitou, eu percebo que muitas histórias antigas elas não estão mais sendo resgatadas, estão ficando aí abandonadas, né? O WhatsApp hoje, nós tivemos semana passada uma decisão judicial que suspendeu ele em todo o Brasil e foi um caos, eu acho que a gente pode considerar um caos para o país, né? Os comentários só foram prejudiciais a essa decisão. Por quê? Porque o Robson faz o seu trabalho, muitas vezes ele trabalha com contato, então o WhatsApp é uma ferramenta própria para isso, o Rodrigo também. Então todo mundo hoje utiliza o WhatsApp como uma ferramenta instrumental para o trabalho, mas a gente não, naturalmente nós não notamos, ou até notamos, mas nós estamos num almoço, Robson, e nós não temos mais aquele tempo dedicado para o almoço. É uma mão segurando uma faca e a outra mão segurando o celular, mandando mensagem no WhatsApp. É verdade. E isso é no almoço, isso é no café, e isso é na hora que tu está junto com a tua família ou junto com um grupo de amigos e a gente oportunizar aquele momento de reunião e conversar, dialogar, vamos aproveitar que está todo mundo indo. E aí a pessoa com o celular na mão, mandando mensagem para cá, para lá. Então eu acho que isso... Ela permitiu, sim, facilidade para o trabalho, mas eu acho que isso ele tem antecipado os nossos dias de vida, porque o tempo passa muito rápido. Quando em vez alguma prefeitura me pede aí para dar alguma sugestão em questões culturais, eu falei para um prefeito, eu disse: prefeito, na tua festa faz um desfile de carro de boi, pega um boi puxando zorra, faz uma corrida de carretilha, faz uma corrida... mas está ficando louco? Eu disse, e mais ainda. Pega o prefeito para sair na frente desse desfile de carro de boi, junto com o padre, abençoando esse desfile de carretilha, que todos os empresários vão à frente para se lembrar desse tempo. Discutimos... Dentro da loucura da ideia, ele disse que faria. Eu vou deixar mesmo a sugestão aqui. Assim, você está à frente de uma administração municipal, bem ao lado aí do prefeito, né? Com poder de sugestão, para que a Prefeitura de São Digero faça assim, uma corrida de carretilha lá no dia do município. Aquele morrão lá. Eu imagino que vai vir gente do Brasil inteiro, mas tem que estar o prefeito, tem que estar os secretários. Fazer uma disputa, fecha a rodovia ali em cima e faz uma corrida para quem chegar lá embaixo. Vai dar joelho arranhado, mas vai ser um evento inédito, nacional. E que as nossas crianças, possam ter um pouco de vida fora da internet. Porque o que eu estou vendo aí, sei lá, daqui a pouco vai ter fila de psicólogo com dependência da internet, se é que ela existe. A relação do velho Odir Pavê, e eu trabalhei com o seu Odir. Acho que na época tu não era nascido ainda. Acho que não. Tu devia ter 89, eu trabalhei. Então tu não era nascido. Tu não era nascido. E eu trabalhei com o teu avô, uma das pessoas mais... Sei lá como é que eu vou classificar. Mais bondosas que eu vi até hoje. Seu Odir era um homem bom.
O Robson, como é que é a tua convivência com ele? Eu tive a felicidade de poder conhecer e conviver e aprender criança ainda, né? Mas muito com o Voldir. Não tive essa oportunidade pelo avô do lado da mãe, né? O meu avô do lado de parte de mãe, eu não pude conhecê-lo, ele já era falecido antes de eu nascer. Agora, o Voldir, ele, assim, ó, até hoje, eu posso dizer que eu carrego as virtudes, eu carrego o respeito, a imagem dele, né? A bondade dele, pelos comentários que todos falam, que onde nós vamos e eles falam e o que você é do seu Udir Pavei, do falecido Udir Pavei. A gente diz neto, e as conversas são fantásticas, e eu tive o prazer de conviver a minha infância com meu avô, e ele sempre foi, é isso que tu falou, ele sempre foi bondoso, ele sempre foi solidário, ele sempre foi um batalhador, um trabalhador. Ele foi especial na nossa família, na minha família, na questão dos projetos do meu pai. E a gente se emociona, mas Que momento... O vô nos deixou muito cedo, o Robson, assim, o vô faleceu com 58 anos de idade. Eu considero uma idade... muito jovem, né? É jovem, é praticamente a idade hoje do meu tio mais velho, quase do meu tio mais velho, é praticamente a idade do pai. Então, assim, eu acho que a vida... a vida não é injusta, mas ela foi... Em levar ele cedo, ele poderia ter ficado mais conosco. Eu acredito que as coisas poderiam ser um pouco diferentes se hoje ele estivesse junto de nós. Mas ele deixou um legado grande, que foi o respeito, que foi a educação, que foi sempre... acho que a questão da imagem de verdadeiro homem, a imagem de uma pessoa honesta, e que o caminho do mal ou o caminho errado não é a melhor alternativa, por mais que se o atalho ele te traga um benefício mais direto e mais rápido, não é a melhor alternativa. Então vou dizer, eu levo até hoje ele junto, e acho que os princípios que ele nos deixou, esse é a maior herança, o maior legado que ele pode deixar para a nossa família. Eu vou te ajudar, eu acho que os princípios sim, os princípios. Mas eu enxergo que eu aqui vou dizer carinhosamente, o velho Udir deixou, foi a união da família, né? Assim, não tem como não enxergar a visão dele, dos teus tios e depois com vocês, lá na Santinha, em qualquer lugar, assim, ele é aquele velho, sereno, tranquilo, ajudando, e ver os teus tios todos trabalhando lá ao redor, isso aí, quem fosse de Orleans ou quem não fosse, era alguma coisa muito bonita. Isso, a união da família, a paveizada, que se diziam, né? Acho que um dos legados que ele deixou foi esse teu, talvez, a paveizada, todos juntos. Acho que, graças a Deus, acho que isso... Acho que foi acho que a maior... certamente ele está lá em cima e ele deve se sentir orgulhoso, orgulhoso de todos nós, que eu acho que foi deve ser a maior felicidade dele, porque nós já passamos por grandes bocados, Robson, a família num todo, né? E o marco dessa família sempre foi a união, né? Sempre buscando um ajudar o outro, para que as dificuldades fossem enfrentadas e para que as dificuldades fossem superadas. E, sem sombra de dúvidas, a nossa família é uma família unida, é uma família forte, fortalecida, sempre próximo um do outro, sempre um buscando ajudar o outro, né?
E tenho certeza que isso era a marca do Voldir, né? Essa questão de união, essa questão de respeito, essa questão de solidariedade, de ajudar, sempre estar procurando ajudar o próximo. É uma marca dele, é uma marca que ficou, e eu acho que hoje todos os filhos, todos os netos, enfim, levam isso junto de si. Ele te ajudava, porque ele era metido, ele ajudava a fazer alguma carretilha, ele tinha uma caixa de ferramenta lá, ou nem tinha, não sei o que ele fazia, tanta coisa. O vô sempre foi Como é que era com os netos? Não, o vô sempre foi amante dos netos, né? Sempre muito próximo na convivência. Eu me recordo que naquele tempo, Robson, todo santo domingo, toda a família se reunia na casa do Voldir, da avó Maria, e sempre tinha um bom almoço, uma boa conversa. A família, eu recordo muito bem, nós íamos de manhã para a casa do vô e voltávamos para casa só no final da tarde, e aí era aquele domingo inteiro nós, os primos todos juntos, e aí nós temos uma família grande, né? A netarada não era pouco, e aí com os primos tudo junto, para nós era a maior alegria, porque eu passava o dia todo brincando, e aí os pais, os tios ficavam lá ao redor da mesa conversando, e assim passava, assim eram os nossos dias de domingo, era muito feliz, né? Depois começaste a estudar onde? Que foi a tua primeira escola? Samuel Sandrini. Quem é a tua primeira professora? Agora tu forçou a amizade, Robson. Minha primeira professora, eu não tenho mais lembrança. Então vamos mudar a pergunta. Das professoras que tivesse lá... Acho que a dona Mirelle... Eu posso estar enganado, não quero me enganar, mas acho que a dona Mirelle Tesa, de Montesa. Ela... Salvo o melhor juízo. Desse tempo do Samuel, a tua tia dava aula lá? Sim, eu tive aula na época do Samuel com a tia Mima, a Ângela, né, a esposa do Antônio. Na época ela dava, era religião, e eu tive a oportunidade de, no Samuel, estudar com ela, mas tive outras oportunidades de estudar também com outras tias também. Quem é parente do professor, assim, é bom, às vezes quer fazer uma bagunça? Robson, eu não sei se é bom, porque ao mesmo tempo que é bom pelo lado que é afetivo, e de repente, assim, no momento que a gente apronta, eles, ao invés de levar a conversa, eles chamam, conversam com uma sensibilidade um pouquinho maior. Mas os outros também questionam, os colegas questionavam e tal. Mas o Rodrigo é porque é sobrinho da dona Ângela, isso no Samuel. Aí quando estudava no Tonesa, também já tive uma oportunidade, a tia Isonel, esposa do Digi, me dá aula. E aí porque o Rodrigo é sobrinho da Isonel, então eu levava essa fama também. Para ele tinha vantagem porque ele era, mas nunca teve esse tratamento diferenciado. Depois do Samuel, o segundo grau foi onde? O segundo grau eu estudei no Tonesa, né? Minha formação. Aí aqui assim. Aí me formei no Tonesa. Quem é da tua turma aqui, da turma do Tonesa? Essa moça bonita aqui que está aqui no nosso lado, a Tefa, se formou junto conosco. Essa moça bonita. Então fica aqui do lado dele, para ter a fotografia do pessoal do tempo ainda, do tempo da escola. Era a Tefa, quem é que era o bagunceiro da turma? Não deu, foi vídeo. Que programa é bom por causa disso, né? Uma organização. Além, quem é aquela turma da bagunça ali? Era a turma do final, do meio, da frente? Eu era generalizado, né? Era uma turma boa, né? Era uma turma... Era bons tempos, assim. Estudava à noite? Não, era de manhã. Do pessoal que estudava ali, quem é que era a turma da bagunça, assim? Vamos citar nomes agora. Nossa, nós citar nomes aqui, não, tu vai me botar numa sinuca de bico aqui do lado dessa menina aqui. Até sair, não foi embora, rapaz, gritando. Ela vai brigar comigo aqui, mas ela... Mas até a fera da... não era a turma da bagunça, mas assim, era a turma do agito. Isso. Né? Turma do agito. Nós estamos falando aí de gente, né? Que 14, 15, 16 anos, na época mais... Eu vou usar o termo aqui, sei lá se é esse, explosiva da vida. Estudasse com o meu genro, porque o meu genro estudou o Jefferson Ramos.
Era do teu tempo? O Gé era do meu tempo, assim, eu não tive a oportunidade de estudar com ele na mesma sala. Não me recordo. Acho que ele estudava numa turma diferente, mas era lá. Era do tempo, assim, vamos dizer assim, que era do grupo, assim, da agitação. Tinha aqui em Orleans, vamos falar então um pouquinho de tempo passado, embora tendo aí 30 anos, as minhas contas aí, um pouco mais, um pouco menos. O seminário, como é que era a relação de vocês com o seminário? Tinha fogueira? Já teve fogueira lá? No seminário, Robson? Me disseram que a festa de São João do seminário era uma das maiores que existia. Eu não tinha muita proximidade com as festas do seminário. Eu sempre fui muito frequentador da do Samuel Sandrini e do Tonessa Cascais. Certo. Mas a gente ouvia assim que era uma festa grande, gigantesca, né? E que tinha lá faziam a fogueira do São João de um tamanho de um prédio quase, né? Um tamanho gigante. E no futebol, me dissesse lá no começo que gostava de futebol. Os teus tios tinham um time deles, né? Tinha. Chegasse a jogar, como é que era? Eles tinham um mistura, né? Mistura. O Jim me disse... E aquilo era um troço... sagrado, né? Organizado. Disse que era assim, o Antônio Filho, o Dija. Tinha. A gente... Volta e meia, quando a gente está nos encontros de família, e aí surge esses fatos, essas histórias lá do passado, e volta e meia vem uma história nova do Mistura. Dá para escrever um livro? Eu vou ver que eu falar com eu acho que tu consegue fazer um grande livro aí em cima dessa história. O Zorro tinha um time Sul-Brasil. Eu entrevistei, pena ter morrido o Zorro. Mas o Zorro me disse que tinha o Sul-Brasil. Tá, que Sul-Brasil? Eu disse, o resto aqui, Robson, essa jaguarada aí não serve para nada. Eu sou o único time inscrito na CBF. E tinha uma carteirinha da CBF que ele tirava, mostrava e desclassificava todos os outros. Aí como é que era o Mistura? Por que do nome Mistura? Eu não sei te dizer a origem do nome Mistura, mas assim, quando a gente está nas rodas aí de familiares... Eu vou contar, o Dija contou aqui, ele disse que assim, tinha o Sul Brasil, tinha mais um outro, tinha o outro, e aí se brigavam, né? Uma característica de dono de time de futebol é assim, a briga, né? O desentendimento, o futebol E aí a mistura foi porque pegaram um monte de gente dos descontentes dos outros e misturaram. Daí vem o Mistura. É igual hoje a criação de um novo partido, então, assim, pegaram os descontentes. Eu não sabia desse fato. O Mistura. Mas o tio conta as histórias e aí a gente percebe que pelo que eles contam, eles eram muito bons de futebol. Assim, eles eram... Dizem que ganhavam muitas partidas, né? Não sei se é verdade. Pela parte deles ouvindo, sendo parcial. Eu não presenciei. Chegasse a embarcar num caminhão e ir pro interior? Não. Acho que a época do Mistura acho que foi um pouquinho antes de eu nascer, né? Um pouquinho antes de 89. Certo. Eles contam que aí eu lá pro interior ganhava um carneiro, um cabrito. Aí não, a festa vai ser sábado que vem, pô, todo mundo se reunir, domingo de tarde, vamos lá, porque nós vamos comer o cabrito. Durante a semana morria o cabrito, alguém roubava e coisa. E aí isso dava uma briga. Aí entrava o Dijo para ver o seu Udir, juntavam tudo de novo, aquele pessoal que estava para se matar. Juntavam de novo, todo mundo de novo para cima do caminhão, iam lá e jogavam novamente, faziam aquela festa que marcou um tempo na história de Orleans. Acho que compensa um livro aí. O tio Dija sempre foi muito bom no futebol, né? Jogava? O tio Dija sempre jogou futebol e ele sempre teve sempre foi bom mesmo, foi bom. O pessoal conta e a gente jogou algumas vezes aí, um pouquinho mais atrás, mas ele tinha jogo de cintura para jogar futebol. Só que o pessoal conta que, além do bom futebol, ele era muito explosivo. Brigava? Não era só ele, mas diz que o time num todo, quando não ganhava no placar, no campo, eles ganhavam no pega pra capar. Então, eu não sei se a coisa era tão grande assim, mas diz que volta e meia eles iam jogar pra fora aí e o pau comia solto aí no soco, aí no braço, pra ver quem era melhor. Aí terminasse o segundo grau aqui,
Fizesse o quê aqui? Então, Robson, Aí no segundo grau, esse momento de transição aí do segundo grau é outro fato marcante na minha vida, tá? Porque assim, ó, os meus pais, eles tiveram durante um bom tempo fora do país, trabalhando na Europa. Viajaram? Os pais viajaram. O pai foi um pouco mais cedo para buscar a dupla cidadania, né? Que era aquele documento italiano, que era o que oportunizava ou que facilitava para os brasileiros lá na Europa uma esperança melhor, um emprego, um lugar melhor, né? Conseguiu fazer? Conseguiu. Ele batalhou, o pai foi um batalhador nessa... Nossa, isso é uma coisa... Quando ele botou esse projeto, quando ele encabeçou, Robson, esse projeto, né? O pai trabalhou durante muito tempo no Banco Bradesco. Depois ele saiu do Banco do Bradesco, ele montou uma empresa própria, que era do ramo de fabricar vassouras. Né? E ele ficou bastante tempo com a empresa e depois os negócios não deram certos. E aí ele acabou encabeçando que iria para a Europa, queria tentar conquistar algo na Europa para depois trazer e realizarmos alguns sonhos, o sonho da casa própria, né, que todo mundo tem. Então ele foi, pai quando foi, eu estava com 13 ou 14 anos, 13 anos de idade, eu já estava no ensino médio, e logo em seguida, um ano e meio depois, foi a minha mãe junto com ele. Ele foi primeiro para a Itália, ele demorou praticamente um ano e 2 meses para tirar o passaporte. A dupla cidadania. Aí ele conseguiu, depois de bastante esforço, passou muito trabalho na vida e conseguiu. A minha mãe foi em seguida, após ele conseguir, foi em seguida, eles foram para a Inglaterra e aí ficaram muito tempo, ficaram praticamente quase que 8 anos lá. E tu ficou aonde aqui? E eu fui mais um momento feliz da minha vida também, que eu tive a oportunidade de morar com a minha avó, a Dona Maria Pavei. Né? Eu morei quase 5 anos com a avó Maria. Com o seu Dir junto nesse tempo? Não, o Valdir já tinha falecido? O Valdir ele partiu em 98, né? 97, 98. E o pai foi para lá, era no ano de 2000, 2001. E aí logo em seguida foi a minha mãe. Então quando eu fui morar com a minha avó, era em 2003, acho que foi em 2003 quando eu fui morar com a minha avó. E a minha irmã, ela ficou, durante esse tempo aí, ela ficou com o tio Antônio, né? O tio Antônio e a tia Mima, morando lá com eles. E o meu irmão já tinha uma família, então já morava com a família, na época já tinha esposa e tinha um filho. Tem casado? Ele já era junto, né? Não era casado, não, já era casado, vamos dizer assim, casado. Já era junto. E aí eu morei lá com a avó durante 4 anos, eu acredito que foi, e nessa conclusão do ensino médio, quando eu já morava com a avó e os pais estavam fora, eu tinha, Robson, assim, por mais que o pai e a mãe vinham nos visitar todos os anos, a gente tinha assim um contato com... Naquela época a internet não tinha muita disponibilidade da internet, então era telefone, né? Então nós tínhamos um contato assim frequente por telefone. A saudade era grande, assim, o coração apertava e... Chegasse a mandar carta? Eles chegaram, a gente chegou em alguns momentos trocarem correspondência. E aí eu estava me formando no ensino médio e a minha vontade era ir para a Europa também. Eu tinha encabeçado e eu pedia eu sempre conversava com o pai e com a mãe, eu pedia para eles estavam lá, né? Eu pedia para eles porque eu gostaria de ir para estar ajudando, para estar conseguindo contribuir para levantar mais recursos, né, Robson? E o pai e a mãe sempre foram enfáticos em dizer que jamais deixariam eu ir para lá enquanto eu não tivesse 18 anos, que eu teria que ir fazer faculdade. O pai e a mãe sempre foram enfáticos nisso e eu tinha que fazer faculdade, que eles não deixariam eu ir para lá. E eu tinha uma vontade de ir para lá, Robson, porque era saudade.
assim, a distância, né? A saudade dói. Foram foi bastante tempo longe, assim, por mais que se supria por conversas, por telefone, mas não era a mesma coisa de tu estar presente ao convívio. E vamos dizer assim, que nesse tempo não tinha WhatsApp. Não tinha nada. O único meio de comunicação que nós tínhamos era o telefone, né? Era o telefone. Depois, até no final, a gente conseguiu por internet, né? Aí apareceu o MSN. O MSN, né? Mas eu tinha essa vontade de ir para lá, para estar junto deles, para estar trabalhando lá, mas mais por estar junto deles. E eles, muito enfáticos, não me permitiram. Eles obrigaram, assim, Rodrigo, tu tens que... Fica aí, vai fazer a faculdade, vai estudar. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu. Então, assim, se tu vai começar a faculdade, a hora que tu completar 18, que tu for responsável por ti, e tu achar que tu não tá feliz, a escolha é tua. Mas nesse momento nós não vamos concordar com essa tua decisão, com essa tua vontade. E aí entrei no curso de Direito. Nesse meio tempo aí é bom abrir um espaço porque aparece a figura da Dona Maria, né? Nós falamos do seu Odir, né? Aí. Mas a Dona Maria foi mais que vó, talvez. A avó Maria no Dia das Mães aí tem que cumprimentar ela como sendo... Ela foi e ela é até hoje, Robson, e eu acho que a gente tem um carinho... Nós temos um recíproco isso, a gente tem um carinho muito grande, como se fosse também um tratamento de mãe para filho, filho para mãe. A segunda, eu digo assim, a minha foi e é ainda, né? A minha segunda mãe... Porque eu acho que naquele momento que a gente está saindo de criança para a juventude, é um momento difícil, porque se a pessoa... É um momento onde muitos se perdem, né, Robson, para o caminho das drogas, para o caminho ruim e tal. E eu sempre tive desde berço, quando junto dos meus pais, mas nessa oportunidade, dessa transição, onde os pais estavam fora e aí pude conviver junto com a avó, sempre os princípios, os ensinamentos sempre foram muitos assim presentes. Eu acho que foi importante assim no meu crescimento, no meu desenvolvimento, porque do que eu sou hoje. Eu acho que para aquilo que eu sou hoje foram fundamentais, né? E a avó Maria, te levava para a igreja? Eu não tenho palavras para descrever assim o amor que eu tenho por ela, assim, o sentimento. Ela foi muito importante na minha vida. Ela te levava para a igreja? Sim, imagina. Eu sempre não fui muito aquele frequentador da igreja, né? Assíduo, todo domingo, assim. Mas sempre quando com o pai e com a mãe já frequentava. E com a avó Maria da mesma forma. A avó todo domingo na missa, praticamente o Rodrigo... Todo domingo... Era obrigado? Entre aspas, obrigado. A avó sempre foi muito religiosa, né? Sempre pregou isso. Então... Fosse estudar onde? Fui estudar no Unibave. Já tinha direito aqui? Já naquele... Eu sou da segunda turma do curso de Direito. Segunda ou terceira turma. O curso acho que nasceu em 2006 e eu entrei em 2007. No curso de Direito. Então éramos as primeiras turmas, era aquele momento ainda, me lembro até hoje, era novo, mas era aquele momento que todo mundo falava, né, Robson? Como não tinha turma formada, e o curso de Direito, naquela época, tinha muita expressão, ainda hoje tem, entre todos os cursos que estão à disposição hoje no mercado, né? O curso de Direito é um curso muito marcante, e todo mundo... havia um pessimismo muito grande contra esse curso do Unibave, Robson. Eu não sei... porque é sempre aquela... Eu não sei por que disso. Eu sei. São as cidades grandes que dizem assim, eu acho não vai que dar. E assim... Sempre foi monopólio de Tubarão e Criciúma. Como é que Orleans vai ter a ousadia de fazer direito? E tu sabe que existia assim um preconceito grande. Eu sempre me senti orgulhoso na época... E me sinto até hoje de dizer que eu sou egresso do curso de Direito Unibave. E na época existia, não sei se hoje ainda tem ou não, acho que não, porque o nosso curso de Direito, o nosso Unibave, tá dando banho na região. Tá botando... todo mundo para trás, eu não vou nominar aqui, mas as nossas universidades da região aqui,
a Unibave num todo, mas em especial o curso de Direito, hoje ele dá banho, Robson, e seja não só nas particulares, mas como ele é comparado a universidades públicas, né? E na época tinha um preconceito, porque quem estudava no curso de Direito no Unibave, digamos assim, que o pessoal olhava como um Zé Ninguém, em vista daquele que cursava de Direito na Unesco ou na Unisul. Tanto que o pessoal pegava e saía daqui para fazer curso de Direito fora, né? Fora. Não por situação financeira, literalmente por ter uma situação financeira melhor, iam fazer no outro lugar. Teu pai e tua mãe voltam quando? O pai e a mãe voltaram da Europa, foi no ano de... A mãe voltou em 2011. Já estava formado? Não estava formado, eu estava no último ano do curso. E o meu pai, ele retornou para o Brasil uma semana antes da minha formatura, em 2012. A minha formatura foi em agosto de 2012. O pai retornou em julho. Acho que julho, mas era uma semana antes da minha formatura. Voltou especialmente para a formatura, pretenderia ficar mais algum tempo lá, e acabou aí a família, esse projeto do pai, esse projeto da mãe fora, eles nos oportunizaram, tanto meu irmão, quanto eu e quanto a minha irmã, uma formação acadêmica. Eu acho que isso era o maior sonho deles, era, se não terem conquistado muitas coisas na vida, mas pelo menos possibilitar a formação dos filhos, uma formação acadêmica dos filhos, e eles tiveram sucesso nessa empreitada. E aí o pai retornou, e como já estávamos todos encaminhados, o meu irmão bem encaminhado, eu já formado, me encaminhando, a minha irmã também cursando Direito, prestes a se encaminhar, na vinda dele, depois ele veio com passagem para retornar para lá. Era uma passagem de ida e volta, né? Quando ele veio da Inglaterra. E aí aqui a família... o coração da família pulsou mais alto e não permitimos que ele saísse. E aí ficou, aí tá até hoje. Deve ter sido um momento emocionante aquele, né? Vamos dizer assim, por tudo, por estar se formando. Robson, foi, acho que a gente se emociona, não tem como não se emocionar. Que são assim, são 2 ou 3 fatos marcantes na minha vida, né? Uma foi a partida do Voldir, uma pessoa especial. Depois foi essa ausência, na verdade não vou dizer uma ausência, mas foi essa ida do pai para a mãe para fora, para nos propiciar, nos possibilitar uma vida melhor, né? Uma vida mais, não uma vida mais digna, mas de repente um futuro melhor, digamos um futuro melhor. E aí depois esse retorno do pai, onde se decidiu que ele não retornaria mais. Porque era... mais a formatura ainda. Né? Eu era triste saber, o pai tá vindo para minha formatura, mas lá e logo ele vai. Diz assim que o homem que chora é porque tem emoção, né? O que é a vida sem emoção, sem sensibilidade? Resolver ficar de forma... E aí vai fazer o quê? Onde é que tu vai trabalhar, velho? Robson, eu quando eu tava nos finalmente da minha formatura, quando faltava 1 ano e meio para me formar, eu tive a oportunidade de... em 2010 isso. Eu iniciei um estágio junto à Procuradoria, junto ao Departamento Jurídico aqui da Prefeitura de Orleans. Na época os prefeitos eram o Tinto e o Lussa, e eles me oportunizaram isso. Existia uma necessidade, nós tínhamos... eu digo que eu sempre fui um bom aluno, né? Eu me considero um bom aluno, sempre foi muito bem visto assim, na questão sala de aula, sempre fui esforçado, sempre fui dedicado. Minhas notas, sempre eu acho que eu tenho uma média ótima, assim, uma média regular boa, assim.
E surgiu a oportunidade, eles precisavam no jurídico da prefeitura, eu entrei ali como estagiário. Na época o procurador era o doutor Aurivan Marcos Simeonato, a pessoa também que ela na questão profissional hoje, eu tenho muita gratidão pelo doutor Aurivan. Eu vou chamar aqui, vou nominá-lo de Aurivan, porque além de colega, hoje o mundo dá voltas, né? Hoje é sócios no escritório, mas é um grande amigo, uma grande pessoa. Eu tenho muita gratidão profissional a ele, porque ele sempre, eu digo que ele sempre foi eu aprendi assim profissionalmente questões jurídicas bastante com o Aurivan, e eu vejo ele na nossa região como jurista assim, um dos melhores, né? E não posso deixar mais, eu vou fazer um registro aqui, não deveria, estou aqui não, mas na prosa, vamos dizer assim, muito mais que um bom advogado, é uma grande pessoa. Você é testemunha disso, né? Sim. Ser humano, assim. Sempre. Brabo. O Aurivan, objetivo. Ele tem. Esse é o perfil. Mas com um coração, talvez, que não caiba nele. Ele tem esse perfil. Ele é explosivo. Quando a coisa toca ele se torna explosivo. Leão, ele é um leão, vamos dizer assim, mas assim, ó. Na busca da defesa e proteção dos interesses dos nossos clientes. Esse é um perfil do nosso escritório. A gente tem que defender os interesses do nosso cliente, e independente de quem quer que seja, tá, Robson? Né? Independente de quem quer que seja. O advogado, o profissional do direito, o advogado em si, a função dele é essa. É tutelar, é proteger os interesses do seu cliente. E hoje nós temos um perfil grande, e aí não posso também deixar agora de fazer menção, daqui a pouco nós vamos criar ciúme, mas também nós temos o Dr. Ramires, também sócio do escritório, um colega e um grande amigo, e também o Dr. Ramires Homer e o Dr. Juliano do Nascimento, né? Também sócio, colega e um grande amigo. E aí, nesse meio do direito, tem vários outros. Não posso deixar de mandar um abraço também para ele, que também, nessa opção pelo direito, para mim, eu acho que ele que indicou esse caminho, o tio Fernando Pavei, hoje advogado também, advogando também. Mas tu vai para a secretaria, para a procuradoria, junto com a prefeitura, e aí fica aqueles 2 anos ali antes de formar, que foi uma experiência assim. Aí, Robson, antes de me formar, faltando 1 ano e meio para me formar, e eu já estagiando na prefeitura? No jurídico da prefeitura, surgiu a OAB. A OAB ela permitia, na época, 1 ano e meio antes de formado, de tu prestar exame. A OAB ela permitia isso. E eu estava na 9ª fase, 8ª fase, 9ª fase, acho que eram 11 fases, eu estava na 9ª fase, e eu decidi, só vou fazer, como a gente tem 1 ano e meio para se formar ainda, falta bastante ainda para aprender, eu vou começar agora, né? Para vamos dizer assim, medir a febre, ver como é que está o potencial, se é difícil, se é fácil, se é médio, onde é que eu vou errar para mim aprender e me esforçar mais, para medir a febre. E eu fui, Robson, fazer, faltando 1 ano e meio para me formar, eu tive a felicidade... A graça de Deus. A graça de ser aprovado que são 2 fases, né? Ser aprovado na primeira fase. E não era assim, Robson, eu não fui predestinado, assim, estudado, digamos assim, não, o Rodrigo tirou um tempo para estudar, para passar, não. Eu fui para medir como é que estava o conhecimento, o nível de conhecimento, né? Para medir, para ver onde é que eu estava falhando para corrigir. E deu certo. Foi para a primeira fase, fui aprovado. Aí a felicidade tomou conta de mim, né? E aí uma obrigação ainda maior. Agora eu tenho a segunda fase. Se na primeira fase eu fiz... Não tinha o objetivo de passar, tinha o objetivo de medir a febre. Deu certo e não havia tirado um tempo especificamente para estudar, agora eu vou me dedicar na segunda fase, porque se eu matar a segunda fase, eu saio... antes de me formar, eu já tenho essa
essa dita bendita carteira da OAB, e é um compromisso a menos na minha carreira, né? E aí eu fui, a prova era 45 dias depois que eu fui aprovado na primeira fase, e aí de comum acordo, felicidade tomou conta, né? Em casa, no trabalho, os amigos ficaram muito contentes aqui, na época, o pessoal da prefeitura, e aí eu me dediquei, foram 30, 40 dias, Robson, assim, eu peguei férias, eu pedi férias, né? Eu tinha férias, então eu saí, e eu acordava 6h30 da manhã, ia estudando, eu parava, era 1h, 1h30 da manhã. Tocava Nossa. direto, não era direto, foram 30, 40 dias, porque concentrados, eu digo que se teve um momento também de concentração para estudos e para conquistar esse objetivo da OAB, eu acho que ali eu tive bastante perseverança e disciplina, fui disciplinado, consegui isso. Claro que não 100%, parava um pouquinho para tomar um café, tomava uma água, dava uma descansadinha e voltava. Mas o dia todo esse tempo todo foi para isso. E aí quando fui fazer a segunda prova, na segunda fase da OAB são áreas, né, que tu opta por fazer. Sim. E eu escolhi fazer em direito tributário, e são raros que fazem direito tributário, porque direito tributário na faculdade e no dia a dia são poucos que se especializam nessa área. E área complexa. A área é complexa, não se tinha muito contato. E eu escolhi o direito tributário justamente porque na prefeitura tinha as execuções fiscais, as cobranças de impostos, né, que é a área do direito tributário, e eu tinha muito contato com isso. Eu fazia muito daquilo. Então, para ti já foi uma aula também ali dentro exatamente. Estudo dentro daquilo que trabalhava. E aí fiz a prova, e quando eu fiz a prova, estava assim... Tranquilo? Eu estudei tranquilo. Eu estudei, me dediquei tanto assim que eu fui muito seguro fazer a prova, não tem, Robson? Sabendo que era um pouco... encontrar lá o leão e matar o bicho. Exatamente, realmente foi sucesso, foi exitoso. Aí me aprovei no exame da ordem, e aí depois fiquei de 1 ano e meio estudando ainda. E aí advogado, só que não formado. Não podia exercer porque ainda não tinha o diploma da faculdade, então eu tinha que ter o diploma para poder exercer. Como é que tu vai chegar em São do Gero? Cheguei em São do Gero, Robson, em 2012. Com a formatura e com o título na mão da OAB, como já tinha essa proximidade com o Dr. Aurivan, recebi o convite dele, na época, de abrir um escritório junto com ele em São do Gero. Ele tinha um escritório lá no passado, em razão da vinda dele para coordenar o curso de Direito, ele não tinha mais tempo disponível para estar tocando o escritório lá, então ele acabou fechando. E como existia uma procura muito grande, porque quer queira, quer não, ele tem essa raiz em São do Gero, ele me convidou para implantar esse escritório lá em São do Gero. O convite veio quando eu ainda não havia me formado, mas a gente tinha uma relação muito boa. Eu acho que ele sempre confiou muito em mim, confiou muito no meu trabalho, no potencial. Então ele fez esse convite para abrirmos junto e sermos sócios. Então abrimos lá o escritório em 2012. O nosso escritório, Robson, até hoje, e na época prestava assessoria jurídica para a empresa do Volney hoje prefeito, né? Certo. Então nós já tínhamos esse contato com o Volney, e como o Aurivan era muito amigo do Volney, sempre advogou pro Volney, e eu recém chegando em São do Gero, 2012, ninguém me conhecia em São do Gero. O Rodrigo era um, vamos dizer assim, um nativo lá em São do Gero. E aí o Aurivan foi abrindo... Um estranho, um forasteiro. E o Aurivan lá. Então, e aí o Volney, no projeto dele eleitoral, deu certo também, conseguiu ser eleito prefeito. Como ele ia precisar de um advogado na prefeitura. Na época, o doutor Aurivan era procurador e continuou procurador no município de Orleans.
através desse diálogo, desse contato do Aurivan, surgiu a oportunidade para nós lá em São do Gero, com o prefeito Vonei, e iniciei como procurador jurídico do município de São do Gero em janeiro de 2013. Já conheci o Vonei, mas era um contato assim recente com o Vonei. Conhecia, ia fazer um ano. E o Aurivan já conhecia de longa data, então foi aonde as portas se abriram, né, por intermédio desse contato, dessa oportunidade que... Você foi para a prefeitura como procurador. Eu fui como procurador. O que é o procurador? O procurador hoje, resumindo, ele é o advogado da prefeitura. Certo. Né? É o advogado da prefeitura. E tem muita coisa, né? A prefeitura tem... Robson, a estrutura das procuradorias, muitas vezes as coisas acabam... Muitas coisas acabam acontecendo porque... Na procuradoria. Tudo... Um exemplo, tudo alguém precisa de um remédio, a prefeitura não pode, vai lá na justiça, ganha o remédio. O advogado que tem que ir lá dizer... O advogado hoje é assim... Tem que entender de saúde, tem que advogado de prefeitura hoje, ele trabalha em vários segmentos. Mas ele tem que entender mais do que só o direito. Tem que entender a parte política também, é isso? E isso, com certeza. Acho que todos, né, Robson, que fazem parte de um trabalho desse, ele tem essa questão do relacionamento político. E o advogado hoje de prefeitura, ele tem que saber de processo. Advogado tem que saber de processo. Ele tem que saber de assessoramento, e aí o assessoramento muitas vezes não é através de processo, é um secretário que tem um problema e aí não detém conhecimento jurídico e ele quer saber se aquilo é legal ou não é legal, se é regular ou não é regular. Então acaba... e aí hoje uma gestão pública ela passa por um processo de legalidade. Todos os atos delas, eles têm que estar pautados em legalidade. E aí... Por a estrutura... Tem que ter uma lei autorizando isso? Tem que estar sempre amparado em lei. A administração pública é diferente da administração privada, né? A administração pública tu só pode fazer aquilo que está previsto em lei. E a administração privada tu pode fazer tudo aquilo que não consta na lei. Então há um tudo aquilo que a lei não impede pode fazer. Isso, exatamente. Na prefeitura tem que ter uma autorização. Só está previsto em lei. Se não tiver escrito na lei, tu não pode fazer. E na privada não, se não está escrito não tem problema. Então tem essa... eu posso andar na estrada. Não tem nada. Agora, mas assim, se for, eu posso abrir uma estrada dentro da minha propriedade. Mais ou menos. É isso. Se não agredir o meio ambiente. Isso, mais ou menos, Está escrito lá. A prefeitura tem que ter uma lei autorizando abrir essa estrada. O Robson pode andar, pode atravessar a rua, certo? Na prefeitura tem que ser ao contrário. Tem que existir uma lei dizendo o Robson pode andar na rua. Tem que ter uma lei. Por isso que a Câmara, por isso que vai sempre... Toda semana chega lei pedindo, autorizando o prefeito a fazer tal coisa. Exatamente, porque muitas vezes, Robson, não existe disposição legal, né? A lei, ela vem para isso, ela vem para suprir as lacunas. As lacunas são o quê? As lacunas são aquilo que hoje não há previsão, não está previsto. Então ela vem, a lei é construída para que haja uma previsão, para que não precisa toda hora tu tá pedindo autorização. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender, né? Sim. Mas é justamente isso. E aí, muitas vezes, com o avanço e muitas vezes com os problemas surgindo na medida do possível, muitos desses não há a previsão na lei. Então, vamos dizer assim, então, se você, para a gente entender mais, ver se eu estou acompanhando o raciocínio. Para se fazer a estrada, determinada estrada, existe lá um recurso para se fazer a estrada. Existe uma lei dizendo que vai fazer a estrada. Exatamente. Mas qualquer coisa diferente disso tem que ter autorização da Câmara? Exatamente. Por isso que tem a lei orçamentária anual, o PPA e a LDO. Nesse exemplo que tu citou da prefeitura pavimentar uma rua. Isso. Certo? Então o município lá dentro do seu planejamento ele vai botar, olha, eu pretendo pavimentar uma rua lá no bairro tal. Isso, existe um planejamento. Para onde é que vai esse planejamento? Esse planejamento ele se transforma num PPA, que é o chamado Plano Plurianual, é uma lei que vai para a Câmara.
ele está previsto na LDO, que são as Leis de Diretrizes Orçamentárias, e ele tem que estar previsto na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Esses são as 3 ferramentas, os 3 institutos, que dentro de uma gestão, o município ele tem que planejar primeiro. Planejou. É isso que eu pretendo, não que eu vou fazer, é uma previsão. É o orçamento lá. Isso. O orçamento. Isso, aí ele faz a previsão. Aí eu vou botar lá, tentando exemplificar o máximo possível, eu vou prever que eu vou pavimentar 10 ruas, Robson. Beleza, então eu vou botar isso no PPA, na LDO e na LOA. Mandei para a Câmara aprovou, eu tenho autorização para pavimentar 10 ruas. Veio um recurso a maior ou sobrou um dinheiro a maior. E eu já pavimentei as 10 ruas. Não tenho previsão orçamentária, dotação para fazer outra. O que eu tenho que fazer? Do dinheiro que eu tenho. Do dinheiro que eu tenho. Que a prefeitura tem. Exatamente. Nós temos que criar um projeto de Ela lei. Ela não pode ir lá dizer, não, aqui está tudo pago, tudo certo. Está aqui a prestação de conta. Sobrou um dinheirinho aqui, eu vou fazer mais uma. Se o orçamento ele já não for... pode. Não, não, ele vai poder. Mas ele está condicionado a ter que fazer um novo projeto de lei. Isso, não. Isso, aí vai não ter pode você e o prefeito Volney dizer, Volney, eu economizei aqui, eu dei um dinheirinho a mais aqui, vamos fazer essa rua aqui, toca as máquinas. Mete o ferro, diz aquele pessoal. Aí ele tem vai... que ter um... ele vai ter que consultar o seu orçamento, que é esse PPA, LDO e a LOA. Aí ele vai consultar o orçamento, aí ele vai ver assim, a rúbrica, o número para pavimentação de rua. Já foi consumido o orçamento ou não foi? Não foi consumido. Tem saldo ainda. Então ele pode fazer. O saldo já foi consumido. Não tem mais saldo, mas eu tenho dinheiro. O senhor pode fazer. O prefeito pode fazer. Mas primeiro, antes de iniciar, tem que mandar para a Câmara para criar crédito adicional. Aí sim, aí tu cria um novo saldo, né? E aí tu tem a permissão novamente para fazer. Mas não é muita burocracia? Doutor, a burocracia não está, muitas vezes, ela não atrasa o desenvolvimento do município? Ô Robson, aqueles que nunca fizeram parte de uma gestão pública, que nunca militaram ou nunca trabalharam diretamente e que vêm da iniciativa privada, eles possuem uma visão totalmente ao inverso daquilo que na realidade deve ser. O empreendedor, ele está na sua empresa, ele quer comprar um carro, ele quer comprar uma casa, ele quer fazer um investimento. Ele simplesmente tendo dinheiro, ele vai lá e manda fazer. As coisas são fáceis. São fáceis e são simples. Numa administração pública é o inverso. O nosso sistema de administração pública hoje ele é defasado. A fórmula dele ela há de ser mudada. E por isso que vem as reformas políticas, por isso que vem as reformas administrativas. Porque a legislação hoje, ela engessa de tal maneira uma administração pública que se tu não tiver uma equipe técnica e eficiente para estar se antevendo a essas condições do sistema burocrático, ela te impossibilita de fazer diversas ações, diversos projetos, ou ele te retarda. Chegando a inviabilizar muitas vezes? Chegando a inviabilizar. Porque muitas vezes a administração pública está subordinada a prazos também, Robson. E aí, por conta desse engessamento, tu acaba não conseguindo cumprir os prazos. E aí inviabilizando eventuais investimentos. Então, eu conversei aqui com o Rodrigo Pavei, filho do Leandro e da Maria Speck Pavei, irmão do Tiago, namorado da Sara, advogado conceituado, renomado aqui em Orleans, São do Gero, eu acho que mais ainda, tá? Eu tenho ouvido alguns depoimentos aí. O Pavei, aqui no rádio a gente tem um problema. Não tem problema de tempo. Quando a conversa é boa, a gente viu, o tempo passou. O tempo passa rápido. O tempo passou e eu te trouxe aqui para conversar sobre a administração de São Gero, para nós falar de projetos, dizer o que vai ser feito esse ano. Você volta um outro dia aqui para a gente falar só sobre a administração de São Gero, pode ser? Com certeza, Robson. Foi uma satisfação muito especial conversar contigo, me emocionei aqui durante o programa. A gente vê que você é uma pessoa que fala com o coração. Que o advogado é assim, a gente pensa que o advogado é aquele sujeito que não tem coração e coisas, pelo contrário, né? O advogado é um ser humano que tem um coração muito
muitas vezes maior do que a pessoa. E parabéns aí pelo seu trabalho à frente da administração de finanças e planejamento da Prefeitura de São Gero. Muito obrigado pela tua entrevista, foi uma satisfação especial conversar contigo, viu? Robson, eu só tenho a agradecer ao seu convite. Para mim foi uma oportunidade imensa. Eu acho que melhor agora, provando do gostinho de ter participado do Café com o Robson. É uma prosa, vamos nominar assim como uma prosa, né? Muito, bem legal mesmo. Fiquei muito contente, bastante feliz. Com certeza estou à disposição, sim, volto, sim. Acho que o tempo, a conversa quando é boa, o tempo passa rápido, né? E não deu pra gente entrar na questão, assunto, a administração São do Gero. Eu queria conversar contigo, além da administração de São do Gero, pegar algumas leis aí, por exemplo, separação, que é uma das coisas que o pessoal liga muito pra cá perguntando. Uhum. Eu penso um dia fazer até um programa aqui, Iago, assim, convidando advogados pra gente falar de justiça. Acho que a rádio deveria prestar esse trabalho para a comunidade. Acho que é pegar o próprio juiz, o promotor de justiça e falar sobre isso, mas... Eu acho que é importante, Robson, porque acho que com um projeto desse, tu vai estar difundindo cidadania, né? Nós vamos estar levando conhecimentos jurídicos para a sociedade, e hoje o conhecimento jurídico ele é importante para uma sociedade democrática, para te estar exercendo um papel fundamental de tentar contribuir para que esse país ele tome um rumo de crescimento e que ele tome um rumo de conhecimentos legais, de que as leis estão aí para ser cumpridas, e muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Acho que é importante, é um projeto legal, um projeto audacioso, mas eu acho que é importante, vai estar fazendo um grande trabalho. Vamos fazer isso. Vamos voltar um outro dia aqui, né? Com toda certeza, nós vamos estar à disposição. Obrigado. Eu agradeço, Robson, eu quero mandar um grande abraço aí para todos que nos ouviram, aqueles que nos assistirão, e dizer que foi uma satisfação imensa. Estou sempre à disposição, um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor, muito obrigado a você, querido ouvinte, que está sempre junto conosco. Agradecer aos queridos fãs, ao pessoal da internet que sempre manifesta lá o seu sentimento com relação às entrevistas e nos dá sugestões. Não tem mais tempo, mas eu posso dizer que amanhã a gente volta, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Forte abraço, fique com Deus, tchau!